Olá! Hoje eu quero dividir com vocês um livro que eu gosto muito, que eu leio e releio, e vocês vão notar, quando eu destacar alguns trechinhos, que ele aparece muito em minhas palestras. O nome do livro é A Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção, de Antônio Soares Abreu, esse que está na tela, tá? Por que eu gostei muito desse livro? Primeiro pela sua linguagem, tá? Eu gosto muito de livros didáticos, mas o livro didático me ajuda bastante a organizar os pensamentos. Ele tem uma dupla função. Ele, além de ser didático, ele também é lúdico. A maneira com que ele escreve, dando exemplos, é muito agradável. Então, normalmente eu pego uma parte mais técnica, estudo, mas esse livro é aquele que tem aquelas ideias quase poéticas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a introdução. Então ele começa com por que aprender a argumentar? E aí ele fala a respeito da importância dessa arte. E quando eu li esta introdução, me fez lembrar um outro livro que eu tinha lido muito, chamado Paideia, A Educação do Homem Grego. Quando a gente fala de Grécia, a gente pensa em educação, a gente pensa em filosofia, a gente pensa em conhecimento, a gente pensa em homens extraordinários. E é verdade, a quantidade de produção em tão pouco tempo num local e que perdura até hoje, nós ainda lemos Aristóteles como se ontem ele tivesse sido publicado. E quando eu li sobre a educação do homem grego, eu fiquei perplexa e também entusiasmada, porque eu achei que esta realmente era a explicação. Nossa educação hoje, ela está muito centrada na quantidade de informação. Então, a matéria, o título, as coisas que você tem que saber, principalmente informação. E hoje nós estamos vivendo uma dificuldade, porque a informação hoje ela é mais acessível. Mas ainda assim, quando na escola nós focamos muito mais a quantidade de informação. Como era a educação do homem grego e qual era a diferença? Olha que interessante. Quando a criança entrava para ser educada, numa das academias que começaram a se formar, o que eles faziam? Não ensinavam matemática, nem história, nem ensina nada disso. Eles ensinavam a criança a falar com correção. E levavam um tempo enorme desenvolvendo a capacidade da criança de verbalizar. Então, eles estudavam dialética, retórica e um grande trabalho, inclusive, na beleza do discurso. E a prova final que as crianças passavam antes de adentrar oficialmente a academia era a seguinte: um grupo de professores ficaria de costas e a criança estaria em direção a uma paisagem. A prova da criança era descrever o que ela estava vendo. Ela descreveria, enquanto os professores de costas ouviriam o que ela dizia e tentariam construir a imagem mental daquilo que ela estava falando. Quando eles se virassem para ver aquilo que a criança descrevesse, se ela tivesse conseguido passar a informação com precisão, com beleza e com profundidade, ela teria passado no teste e adentraria os bancos da academia para finalmente aprender história, filosofia, matemática, matérias em geral. E quando o livro apresentava o motivo disso, era o seguinte: por que ensinar conteúdo a alguém que não é capaz de expressar o que aprendeu ou de transmitir o que aprendeu? Você não ensina matemática a um papagaio. Então, antes de ensinar, antes de dar informação, era importante que a pessoa soubesse questionar, soubesse transmitir. Porque até para expressar as suas dúvidas, é preciso saber como falar. Eu me lembro uma vez, atendendo um jovenzinho com muitos problemas, ele disse: estou sentindo uma coisa. O quê? Uma coisa. O quê, meu? Uma coisa ruim. Ele não tinha palavras para descrever o que estava dizendo. Ele não tinha o vocábulo para expressar-se. E isso é um problema que nós estamos vivendo hoje. Então, esse livro sobre a arte de argumentar, ele desenvolve essa importante coisa chamada relação interpessoal.
Então, nós falamos, mas não conversamos. Nós discutimos, mas isso não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque as pessoas confundem o significado de algumas palavras. Por exemplo, convencer. As pessoas acham que convencer é uma guerra. Convencer significa literalmente vencer conjuntamente. Ninguém perde. Então, se você estava equivocado naquilo que você acreditava e eu demonstro esse equívoco, quem perdeu? Ninguém. Todos ganharam. Então, convencer não é uma guerra, uma disputa onde alguém vence e alguém perde. E existe uma outra palavra chamada persuasão, que está sendo muito utilizada hoje em dia. Convencer não é a mesma coisa que persuadir. Convencer significa trabalhar o raciocínio, trabalhar os argumentos, provar, demonstrar, usar quase que uma metodologia científica com as palavras para expressar um conteúdo. Persuadir está baseado numa outra situação. Persuadir é através de Suade, que era uma deusa romana. Então é usar a emoção, usar a intervenção divina para mudar a opinião de alguém. Então, a persuasão é o apelo às emoções. Muitas pessoas preferem até chamar, em vez de persuasão, de manipulação. Que na verdade é isso que se trata, manipular as emoções. Então, eu estou vendo muitos discursos cheios de palavras ufanistas, que não significam, na verdade, absolutamente nada. É o chamado discurso vazio. Você usa palavras que têm uma retórica bonita, mas não tem um significado. Vamos dar um exemplo. A ordem e a educação são essenciais na construção de um país progressista. Vamos lá. Mas espera aí, isso está bonito. A ordem é importante, a educação é importante. Só que, quando você espreme esse conteúdo, o que exatamente você disse? Educação, de quem para quem? Ordem, em que sentido? Então, é o chamado discurso vazio de razão, mas cheio de emoção. É o que você precisa para persuadir alguém a fazer, ou a pensar, ou se comportar como você deseja. E se isso que você quer não é muito ético, a persuasão é essencial, porque se a pessoa pensar, não vai fazer. Então é muito comum as pessoas usarem as emoções contra a pessoa. Já convencer é algo totalmente distinto. Convencer é mudar o pensamento, ou seja, a pessoa precisa pensar no que você está dizendo. Ela precisa acompanhar o seu raciocínio. Todas essas colocações que vocês já viram em algumas palestras estão neste livro. Eu vou até ler esse pedacinho que eu gosto muitíssimo, eu sublinhei, vou até mostrar para vocês, que é um pedaço maravilhoso, esse que fala sobre a diferença, argumentar, convencer e persuadir. Argumentar é a arte de convencer e persuadir. Convencer é saber gerenciar informação, é falar a razão do outro, demonstrando, provando. Etimologicamente, significa vencer junto com o outro, com mais vencer, e não contra o outro. Persuadir é saber gerenciar relação, é falar a emoção do outro. A origem dessa palavra está ligada à preposição per, por meio de, e de Suada, deusa romana da persuasão. Significava fazer algo por meio do auxílio divino. Eu usei esse material maravilhoso em diversas palestras. Convencer é gerenciar a razão, persuadir é gerenciar a relação. Quando você utiliza essas duas partes do discurso com precisão, você tem, além da capacidade de imprimir no outro as suas ideias, também agrada a emoção. Porque nós podemos falar a verdade sem agressão. Nós podemos falar coisas belas com profundidade. Não é necessário a exclusão de um pelo outro. Muitas pessoas dizem que quando você usa um discurso profundamente racional, isso significa frieza. Há uma confusão nessa explanação. Por exemplo, o oposto de racional não é frieza, não é emoção. O oposto de racional é irracional, tá? Então, você pode ser racional e emotivo. Você pode ter um discurso profundamente racional e pleno de conteúdo, mas também
transmitir emoção, principalmente se você acredita no que está falando. E no momento em que eu li esse livro e as palavras e a forma como o discurso foi feito, isso calou profundamente em mim e eu passei a trabalhar mais a forma com que eu apresentava as ideias. No início, eu achava que está certo, basta. Agora não, eu vi que gerenciar a relação também é importante. A psicologia por trás de quem ouve você. Por exemplo, você está tratando de algo que a pessoa se apega apaixonadamente. Então nós devemos agir com cuidado, que nós não podemos construir nossa verdade sobre a lágrima dos sofredores. Então, às vezes, a pessoa se agarra a uma determinada crença por motivos puramente emocionais e não racionais. Então, forçar isso de maneira brutal, de maneira agressiva, não é produtivo, muito menos eficaz. Então, aqui Vou ir mais adiante, né? Quando ele fala sobre as falácias, são argumentos equivocados, ele fala sobre qualidade, ele fala sobre sonoridade. Olha que interessante, é um livro bem completo, porque ele não se atém apenas à parte filosófica, ele fala também sobre a construção da frase, pleonasmo, anáfora, epístrofe. Eu sei que são nomes bem danados, mas você não precisa decorar se você souber o que eles significam. Figuras de pensamento, antítese, paradoxo, alusão. Eu amei esse capítulo sobre figuras de pensamento, porque eu gosto muito de usar o paradoxo. E quando ele é bem construído, ele faz com que a emoção da pessoa em descobrir é como se fosse um quebra-cabeças. Então eu usei muito desse livro ao construir a minha maneira de falar, a minha maneira de construir o pensamento. Amo esse livro de paixão, tá? A Arte de Argumentar, por isso A Arte de Argumentar. É o único livro que eu li? Não. Existem livros, por exemplo, muito mais didáticos, por exemplo, para falar sobre falácia. Tem um outro que eu vou sugerir no outro momento também, que na verdade ele é mais objetivo. Por exemplo, não quero perder tempo, eu quero direto no assunto e no que significa com exemplos práticos e eficazes. Então tem um outro livro muito melhor do que esse. E nas partes técnicas também. Mas no conjunto, em geral, para alguém que quer mudar a sua maneira de se relacionar com a fala, esse é o livro. A Arte de Argumentar, gerenciando razão e emoção. Espero que você goste dele tanto quanto eu. Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você, muita paz!